as 4 últimas aulas do nosso período do Antigo Testamento. Agora eu quero que você me acompanhe numa viagem ao tempo. Vamos voltar ao século VI a.C. Vamos lá? Te vejo lá. Cá estamos começando a nossa jornada no século VI a.C. O tema da nossa lição de hoje, a volta, parte 1, Zorobabel. Muito bem-vindo ao nosso canal, você que nos visita pela primeira vez, você que já é nosso visitante frequente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Não se esqueça ao final desse vídeo de deixar o seu like, e se você gostou, quer acompanhar outros vídeos como esse, outras pregações, outros estudos, um estudo com as crianças também, se inscreva no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para a gente. Muito bem, meus caros, o material que nós temos usado na nossa lição é o material que eu vou aparecer na tela aqui para vocês. É um material da editora Cristã Evangélica, chamado História de Israel, do Reino Dividido ao Exílio. Não é um material mandatório, tá? Você pode acompanhá-lo sem o material, mas se você tiver, é uma recomendação interessante como guia didático para você. Nós estamos nesse momento estudando a aula de número 14, a volta 1, Zorobabel. Para quem ainda está um pouco perdido no estudo do Antigo Testamento, como a gente está indo um pouco mais aprofundado agora, eu recomendo que você acesse aqui na descrição do vídeo uma playlist que eu fiz com 3 vídeos sobre um panorama geral do Antigo Testamento. Então recomendo você começar por essas aulas. Bom, para a gente relembrar um pouco a situação da aula de hoje, nós temos tratado desse tema do exílio, o exílio que começou o babilônico e terminou o medo-persa. Então no nosso último estudo nós falamos sobre Esther, que foi uma rainha já do período da Pérsia. 2 estudos para trás nós falamos sobre Daniel, que fez essa transição Babilônia-Pérsia. E agora nós vamos falar da volta. O exílio ele começou em mais ou menos 3 etapas, né? Teve a primeira leva, onde foram levados algumas pessoas da corte, algumas pessoas ali da realeza. Teve uma segunda leva, em um segundo momento, né? E teve um terceiro momento, quando Jerusalém foi destruída, e o povo foi levado de vez para o cativeiro. O retorno aconteceu algo similar, ele aconteceu em 3 etapas. A primeira, que nós vamos ver na aula de hoje, com Zorobabel, a segunda com o sacerdote Esdras e a terceira com Neemias, que viria a ser o governador. A nossa lição de hoje está dividida em 7 partes. Parte 1, a volta de Zorobabel. Parte 2, a obra começa. Parte 3, oposição à obra. Parte 4, Deus manda continuar a obra. Parte 5, oposição é derrotada e obra completada. Parte 6, a importância do templo na história nacional. E parte 7, o templo e o Cristo. Começando pela parte 1, então, a volta de Zorobabel. O imperador Ciro, da Pérsia, ele publicou um decreto nos quais nós lemos o seguinte, cujo texto está no primeiro capítulo de Esdras. O Senhor, Deus dos céus, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem dentre vós é de todo o seu povo, suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. E Ciro ainda pediu para que fossem tomados os tesouros que Nabucodonosor, na época da Babilônia, tinha levado como despojo da destruição de Jerusalém, e Ciro pediu para que fossem restabelecidos, que fossem levados de volta todos esses despojos ou os tesouros do templo. E essa primeira leva, então, foi reunido um grupo de aproximadamente 42 mil pessoas, e esse foi o primeiro retorno à terra de Israel. Cada um seguiu para sua terra de origem, e assim eles começaram essa saga da volta às terras de Israel. No 7º mês, considerado o mês mais sagrado para os judeus, foi feito um altar e foram oferecidos ali holocaustos, conforme ordenava a lei de Moisés. Parte 2, a obra começa. Os levitas maiores de 20 anos foram os superintendentes dessa obra toda. Só para a gente relembrar um pouco na história, levitas eram uma classe, né, uma família dos descendentes de Levi, que eram responsáveis pelas tarefas, pelas atividades do templo. Tanto a parte de organização, a parte cultural, a parte dos louvores. Então eles foram responsáveis por essa obra de restauração. Foi um momento muito importante para a história de Israel, porque a primeiro momento, quando eles chegaram no local, o templo estava todo destruído, as muralhas, então eles reconstruíram o templo, e essa foi a primeira grande obra.
Não só uma reconstrução física, mas uma reconstrução de toda a ordem cultica, de todo o processo de cultuar a Deus, de todas as tradições constantes no Antigo Testamento, na lei de Moisés. O capítulo 3 do livro de Esdras nos conta que houveram... O capítulo 3 do livro de Esdras nos conta que nesse momento houveram diversas manifestações de alegria, manifestações de choro. Podemos ver também no livro do profeta Ageu, o Senhor estava com eles. Terceiro ponto da nossa lição, oposição à obra. Bom, qualquer semelhança com qualquer história real não é mera coincidência. A gente sabe que a história ela é cíclica, ela se repete de tempos em tempos. E é óbvio que o povo que estava ali no local não gostaria que a obra fosse retomada do templo. Eles estavam ali acostumados com as suas vidas distorcidas, com as suas vidas tomadas pela idolatria, e eles não queriam, de fato, que retornasse a obra do Senhor. E chama a nossa atenção que, inicialmente, eles até ofereceram ajuda, né? Mas essa ajuda foi justamente recusada por conta dos hábitos, por conta de toda a sua crença. E nós vimos na história de Israel quanto essa mistura de crenças trouxe problemas para o próprio Israel. Então eles aprenderam essa lição as duras penas através do cativeiro. Então essa ajuda de fato foi recusada. Parece um pouco estranho, né? A gente lê que, poxa, como assim foi recusada uma ajuda, né, para uma reconstrução? Mas conhecendo todo o contexto do Antigo Testamento, a gente entende que fez todo sentido. Bom, claro que descontentes com não poderem participar dessa obra, que de fato eles não queriam que acontecesse, esses inimigos então fizeram de tudo para parar a obra. Eles mandaram até uma carta para o rei da Pérsia dizendo que o povo estava reconstruindo as muralhas e não o templo, como forma de construir talvez uma cidade fortificada para se rebelar contra o Império da Pérsia. Bom, infelizmente, o imperador acabou aceitando essa denúncia e a obra teve que ser embargada por vários anos. Podemos tirar aí preciosas lições para as nossas vidas também. Muitas vezes nós estamos trabalhando na obra, estamos fazendo algo que é do agrado de Deus, mas não são todas as pessoas que gostam, não são todas as pessoas que estão dispostas a te ajudar. E pior, algumas pessoas estão dispostas a fazer de tudo para que aquilo não aconteça. E isso é o mais triste que nós temos que lidar. Mas assim como Zorobabel lidou, que nós possamos lidar da mesma maneira, com paciência, com temor ao Senhor, que as coisas vão se encaixando. Parte 4, Deus manda continuar a obra. Eles pararam a obra, provavelmente ficaram com medo de alguma represália por parte do rei da Pérsia, mas a mensagem de Deus era diferente. Através dos profetas Ageu e Zacarias, a mensagem era para que eles continuassem a obra. E Zorobabel então foi desafiado a continuar essa obra e assim ele continuou. Novas tentativas surgiram, né? O povo, os inimigos, mais uma vez vendo que depois de vários anos a obra havia recomeçado, eles tentaram mais uma vez persuadir o rei da Pérsia. Na verdade já tinha sido mudado o rei, então eles enviaram uma carta questionando se eles realmente tinham o direito de construir aquela obra. Mas felizmente dessa vez a denúncia não foi aceita. O rei da Pérsia pesquisou nos registros reais para saber se Ciro realmente tinha autorizado essa construção e foi constatado que sim, então dessa vez a obra não foi interrompida mais uma vez. Parte 5 da nossa lição, a oposição é derrotada e finalmente a obra concluída. Como eu havia comentado antes, depois de ter pesquisado nos seus registros, foi constatado realmente que havia sido autorizado. Encontraram, o édito do rei Ciro, com detalhes inclusive sobre todo o processo de construção. E foi dessa vez para garantir que a obra continuaria, foi dada a ordem de que essas pessoas não mais deveriam impedir a obra e foram obrigados inclusive a ajudar os judeus se fosse necessário para essa reconstrução. E finalmente a obra pôde ser concluída. Isso foi algo muito importante para aquele período, para aquele momento da história de Israel. Parte 6 da nossa lição, a importância do templo na história nacional. Pois bem, terminada essa construção do templo, nós podemos entender o que se passou na cabeça dessas pessoas, nessas gerações, porque para quem conhece a história de Israel, e os judeus eram muito bem instruídos nisso, passando geração para geração, aquela glória toda que começou lá com o rei Davi, com Salomão, aquelas promessas de que o reino não teria fim, quando chegou naquele momento do exílio, quando a Babilônia veio e destruiu de fato Jerusalém, aquela geração foi uma geração que deve ter passado por uma frustração imensa, aquela sensação de perda. Puxa, nada mais tem sentido, a coisa terminou.
mas ao mesmo tempo houve a promessa de que 70 anos era o tempo que duraria aquele cativeiro. Então provavelmente muita daquela geração já não está mais presente, mas os seus filhos que ouviram essa história, muita gente que está retornando nasceu no cativeiro. Então essa retomada, essa reconstrução do templo mostra a continuidade da história de Deus. É aquela conexão entre passado e presente, mostrando quanto o templo era importante na história nacional, na história de Israel. Isso foi muito bem exaltado e ressaltado principalmente pelos profetas Ageu e Zacarias. Inclusive, numa das visões, o próprio Zacarias viu a glória do Senhor enchendo de volta todo o templo e o templo sendo o centro de todo Israel, que estava ali representado através do templo. Muito bem, vamos voltar lá para o nosso tempo presente, para passar o último capítulo para vocês, aqui do século VI a.C., isso é tudo que nós teríamos para ver. Voltando então para o século 21. Parte 7 da nossa lição, o Templo e o Cristo. Bom, meus caros, voltei ao presente para falar de Cristo, porque Cristo de fato é atemporal. Nós lemos no Novo Testamento de que o próprio Cristo se coloca como templo, especialmente naquele episódio onde ele fala que seria destruído e reconstruído em 3 dias. Ele estava falando do seu próprio corpo, ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. E nós cremos que Cristo, através da sua morte, é aquele que nos reconecta de volta com o Pai. Lemos também, uma referência ao futuro, o capítulo 21 de Apocalipse trata dessa nova Jerusalém, dessa nova cidade, onde não havia templo na cidade, porém o próprio Cristo, o próprio Deus e o seu Cordeiro seriam o templo. E concluímos então mais uma vez como Deus ele é o Senhor da história. Ele usa tempos, ele usa impérios, ele usa o tempo certo para as coisas acontecerem de acordo com a tua vontade. E nós vivemos hoje nos tempos onde o Cristo é aquele que nos salva, Cristo é aquele que nos redime de todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. E esse é o convite que eu deixo para você, para que conheça de fato a obra de Cristo, a obra que Jesus fez na cruz por todos nós. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. É sempre um grande prazer, é um grande privilégio para nós, todos que participamos desse canal, gravar as aulas, as mensagens. Se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e desejo ricamente que Deus o possa abençoar nessa semana que se inicia. Amém.